Vamos iniciar aqui uma gravação de como que a planilha informa, através da análise estatística e matemática dos dados que vocês loadaram nas 7 fichas evolutivas da planilha Veredas, que foi um vídeo anterior a esse que vocês viram, como preencher a planilha Veredas, como é que ela faz a avaliação matemática e a condensação de dados para dar informação que é o objetivo das 2 planilhas, saber qual a melhor dose para cada paciente, obter todos os sintomas no zero, depois do aumento sucessivo de doses. Qual a dose que foi sucessivamente aumentada? O nosso protocolo usa a CH6, 9, 12, 20, 30, 40, 50, 60. Na nossa pesquisa aqui de 60 pacientes, a gente viu que raramente eles aumentam acima da 30 para terem alta da doença de Parkinson, que é uma doença de difícil controle. Então, para ter todos os sintomas zerados, a gente consegue deles terem, não, alguns raros vão até 100, mas é raríssimo, a maior parte fica entre 20 e 30, ok? Então, nós vamos começar aqui fazendo um compartilhamento de tela, onde a gente vai entrar num exemplo de planilha só na parte dela de consolidação de dados. Então, aqui, ó, todos vocês aqui estão avaliando. Aqui é a planilha verde preenchida, a primeira das planilhas, né? Então, é a verde, laranja, azul, vermelha, lilás, outra vez laranja e roxa. Então, nós vamos ver, depois de preenchido, a avaliação de programação da planilha já coloca aqui os dados, qual foi o pior momento, quantas horas de pior momento ele durou, qual foi o melhor momento e quantas horas ele durou. E da comparação desses índices, nós vamos chegar à conclusão de qual foi a dose que obteve o melhor resultado para cada paciente. Depois, então, ao lado daquela planilha que vocês receberam, ao lado da planilha preenchida, existe, então, um consolidado. Esse consolidado aqui de cima, ele vai dar aqui as ocorrências que são ruins, que são variáveis de confundimento, que está lá em cada planilha, como vocês viram no vídeo anterior. Então, se adoeceu, se entrou em contato com cânfora, se parou de fazer ginásticas, teve conflito na família, qualquer dessas ocorrências, são 15, vocês vão colocar, e se não teve nenhuma. Por quê? Porque a avaliação da dose pode ser modulada e modificada por essas variáveis de confundimento. Então, quando há uma piora, antes de decidir que ela piorou, tem que dar uma olhadinha nessa coluna aqui. Bom, aqui tem a data que tomou, o pior sintoma, porque na ficha vocês viram que nós escolhemos para a pesquisa 2 dos piores sintomas de Parkinson, que é a marcha ou o tremor, mas isso daqui pode mudar durante o tratamento, como vocês já devem... o pior sintoma pode não ser marcha, e pode não ser... Pode ser, por exemplo, não consegue virar na cama, não consegue mexer o braço, que é o pior sintoma. Então, vai ser colocado aqui o pior sintoma. Aqui a data que tomou, cada 4 planilhas vai ter uma avaliação. Por quê? Porque há uma oscilação diária dos resultados, nós não somos robôs. Então, esse critério de avaliar 4 dias para cada dose, em cada planilha de cada cor, como eu mostrei, veio da observação de anos que avaliou a evolução do tratamento homeopático e decidiu, e se concluiu, que existem 5 momentos evolutivos. Isso está no meu primeiro livro, Protocolo de Organoterapia, que nesses 5 momentos evolutivos, a gente vê que o primeiro momento é o dia da dose, até o 20º dia melhora,
do 20º ao 30º é a gravação, pode durar 5 dias, 10 dias, ou às vezes até 15, é o momento da gravação, é o terceiro momento evolutivo. O quarto é o de melhora. Em geral, essa melhora é um pouco pior do que a melhora do segundo momento evolutivo. Mas há uma melhora em relação à gravação, que, em geral, é a melhora que você deve considerar que o paciente vai ter se ele estiver naquela dose que foi administrada. E depois, o quinto momento é acaba o efeito da dose, e tudo isso, entre a potência CH 20 e 30, você, 30 ou mais, você pode ter de 30 a 60 dias de duração de dose. É muito raro ter mais e é muito raro ter menos. Em geral, depois da 20, você vai ter, depois da 30, sempre você vai ter 60 dias. Entre 20 e 30, você pode ter aí 30 dias. E menos de 20, você vai ter, às vezes, 10 dias, 2 dias, dependendo se é a 6 até a 20, ok? Esse é um momento evolutivo que está no livro, quem tem que ter esses conceitos para entender essa planilha. Então, o que é que nós vimos nesses 5 momentos evolutivos? Que se você observasse o que acontece com o paciente, primeiramente, a gente observou os primeiros 20 dias, com o segundo momento evolutivo que melhora, com o quarto momento evolutivo que melhora, que dava o mesmo resultado evolutivo, ou seja, melhorou no segundo, melhora no quarto, piorou no segundo, piora no quarto, ficou na mesma no segundo, fica no mesmo no quarto. Então, a gente pensou na possibilidade de observar se havia mesmo necessidade de esperar 60 dias para poder observar outra dose. Porque, de acordo com o princípio da dinâmica das doses de Hahnemann, você não pode repetir a mesma dose antes dela acabar, porque senão você piora o paciente. Você tem que esperar a dose acabar, correto? Então, a gente queria diminuir o tempo de observação para a busca da melhor dose, mas não que ela fosse sempre ser dada a mesma dose o resto da vida com 4 em 4 dias. Não, apenas o protocolo de busca da melhor dose. Então, vocês veem aqui que a gente deu doses diferentes, uma dose, aqui no 6 é a única que a gente repete, porque a duração dela, na maior parte dos casos, é muito menos do que 24 horas. Então, a gente repete no pior momento, do pior sintoma, porque esse pior momento vai indicar que não tem nenhuma dose no sangue. Então, se ele está de 0 a 4, ele está no 4, ele vai ter ele vai ter que tomar nesse momento do 4, não pode tomar no 3, no 2, no 1. Se o pior é 4. Por quê? Porque se ele tomar, vai ter dose sobre dose e piorar em vez de melhorar. Tem que esperar a dose acabar. Né? Quando está no 1, por exemplo, tem muita dose no sangue. No 2 tem menos, mas tem. No 3 também. No 4 acabou. Ele está no pior momento possível dele. Ok? Então, aqui nós testamos nesse paciente a 6, a 9, a 12. Depois, por que ele voltou para 9? Porque nem chegou, normalmente as doses testadas no meu protocolo é a 6, 9, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60. Na pesquisa que a gente fez, randomizada do Prosecco para Parkinson, raramente, como eu já falei, eles chegaram até a 60 e tiveram, com a melhor dose, o melhor resultado. Aqui no caso, a gente vai ver, então, que foi testado até 9 e depois ele voltou para 9, tá? E aí, a planilha permite que se tenha um outro consolidado de qual foi o melhor dia de cada dose, né? Então, aqui a melhor dose da verde, da laranjada, da azul, que são doses diferentes. Aqui, nós vamos ver que ele estava experimentando no intestino grosso, que é o nosso, que é o nosso, é o nosso segundo cérebro. E eu estava só verificando se ainda estava gravando. Então, ele estava tomando, ele estava na fase, evidentemente que ele já teve outros meses de experiência de doses. Aqui foi do intestino delgado, ele já testou o constitucional, que é o cálice sulfúrico, e já tinha testado também o OT de cérebro. Mas eu queria testar o constitucional com o intestino para ver
qual teria melhor resultado. Depois a gente veria que foi o intestino grosso que teve melhor resultado e não o AT de cérebro. Mas isso teria que comparar com outras planilhas anteriores que ele fez. Aqui, qual foi a melhor dose? Olhando por aqui, o coeficiente de melhora é uma fórmula que leva em conta quais são as variáveis diretamente proporcionais à melhora e inversamente proporcionais à melhora. A média mostra como é que ele ficou o dia todo. Quer dizer, quanto mais próximo do zero, melhor o paciente passou o dia inteiro. O pior momento é o pior momento que ele está naquele momento. Por exemplo, se ele começou o tratamento no 3, agora ele está no 1. Quantas horas ele ficou nesse 1? Ele ficou aqui 4, 2, 5, 1. Evidentemente que essas 3 aqui foi o momento melhor, porque ele ficou só 1 hora das 18 horas acordada no 1, né? Aqui, quantas horas ele teve? Aqui, o melhor momento dele foi 0 em todas as doses, não é isso? Das 6, 9 e 12 do intestino grosso, ele ficou no 0. Quantas horas ele ficou aqui? 16 horas, que foi o maior número de horas do melhor momento, que é 16 horas aqui. Então, então a melhora até aqui foi a 9, tanto no coeficiente de melhora, que deu 0, 0, 1, quanto, e depois aqui ele deu no 0, ó, a 9 outra vez, porque à medida que repete a dose, ela vai melhorando. Então, você vê que aqui ele ficou 16 horas no 0, 1 hora no 1, mas a média dele foi a melhor de todas. Ou seja, às vezes você pode ter o mesmo número de melhor momento e pior momento, mas a média pode variar. Ele tem mais 1 do que 2 numa dose do que na outra. É isso? Então, aqui você tem a média, pior momento, horas de pior momento, melhor momento, horas de melhor momento. E aqui, porque ele escolhe lá no quadro anterior, qual foi a melhor dos 4 dias. Então, aqui ele põe um Mzinho aqui. Todas foram a melhor daquele dia. Por quê? É normal oscilar 4 dias, nós não somos robô. Não é isso? Então, assim, a vantagem, então, de usar essa planilha é de que ela dá a dose exata com a precisão de mais ou menos uma CH. Ou seja, uma CH pode piorar e uma CH pode melhorar muito. Aqui, por exemplo, se você chegou aqui a 9, não é isso? Você olha aqui, está 001, 002, então cabe você experimentar 7 a 8, que podem ser ainda melhor do que a 001 e chegar no 0. Aqui não há necessidade, porque quando a gente repetiu a 9, já deu que ela está das 16 das 17 horas do dia, acordado. Ele fica 17 horas, tem gente que fica 18, mas ele tinha 17. 17 horas acordado, ele ficou só com 1 hora no 1. Isso daí pode ser devido a algum fator de confusão daquele dia, que à medida em que você vai repetindo a dose, resolve, ou então outro fator que realmente está. Aqui nós já fomos para essa intestino grosso, que às vezes ele reequilibra o intestino do ponto de vista das lesões que a pessoa tem durante a vida, contaminando água, ingerindo água e alimentos contaminados, né? E aí fere o intestino, e aí o intestino conserta, você dando o intestino grosso, além dos neurotransmissores, entre os quais a dopamina, ele vai também corrigir os desequilíbrios do intestino, e aí futuramente você não vai ter nenhuma hora do 1. 1 é levíssimo, 1 hora no 1 é praticamente igual a 0 durante o dia inteiro, ok? Bom, eu posso estar esquecendo alguma coisa, mas aí a gente resolve isso em seminários, ok? Muito obrigada.